E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, né? Mais uma videoaula nesse processo de estudo online. A Pro está se especializando aqui do lado de cá e vocês se acostumando com essa nova forma de ensino do lado daí, né? Mas aí vamos tentar nesse processo, a Pro está fazendo tudo que ela pode para que vocês consigam absorver conteúdo, porque o foco e o objetivo é esse, que a gente expanda os nossos conteúdos. Então vamos iniciar aí com a nossa correção da atividade. Todo mundo aí do quinto ano vai pegar o livro e abrir na página 392. Então colocou a setinha aí bem em cima, que é para a gente conseguir entender qual é a página que a gente vai utilizar agora. Então, nessa página 392, a gente vai falar sobre a questão das imigrações atuais, né? Na aula passada a gente comentou sobre isso. Qual a diferença entre imigração e migração? Migração é quando você se desloca dentro do seu país, seja trocando de cidade para cidade ou de estado para estado. E imigração é quando você faz esse deslocamento de um país para outro. Então, vamos aí para a nossa correção. No primeiro diz assim: você conhece ou convive com pessoas que vieram de outros países para o Brasil na atualidade? Se sim, a gente vai dizer sim, essa pessoa veio de determinado país. Especifica aí o país que a pessoa se deslocou e migrou para cá, viu? Se não, se eu não conheço ninguém, pronto, tipo a Progi, eu não conheço ninguém que morou em outro país, então a gente vai dizer não conheço, né? A pergunta aí, a resposta é pessoal, de acordo com a vivência de cada um. No 2, por que as pessoas saem de seus países para irem para outros? Então, a gente vai escrever, para buscarem condições melhores de vida por motivos políticos, por causa de catástrofes naturais ou por motivos de guerra. Esse grande índice aí de imigração que a gente está tendo nesse período, na atualidade do nosso país, foca todos esses 3 pontos aí, né? As pessoas estão migrando porque elas estão procurando melhores condições de vida, às vezes por motivos políticos, por causas de catástrofes naturais ou por motivos de guerra. No terceiro, quais problemas os imigrantes enfrentam ao chegar em um novo país? O problema do idioma diferente, da falta de lugar para morar e de emprego. A Pro até destacou no slide da aula passada, né? As pessoas sem ter onde morar e também sem ter como trabalhar para sobreviver. Mas a gente ainda pode acrescentar esses problemas a questão do idioma. Lá no país deles falavam um tipo e aí eles migram para outro, ainda tem que se acostumar, né? Com esse idioma novo e estudar para absorver, para conseguir se comunicar também, né? Tem a falta da comunicação em função do idioma. Quarto, quando o imigrante chega em um novo lugar, o que ele traz consigo? Seus hábitos e tradições do lugar onde ele vive. E isso é muito presente na nossa cultura, né? O Brasil já acolheu muitos imigrantes de diversos países e isso influenciou diretamente na nossa cultura, né? O Brasil agregou culturas de diferentes países, né? Isso foi bom para a gente, de certa forma. Terminamos aí a nossa correção da página 392, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. E o quinto ano vai pegar o livro de ciência e vai abrir na página 507. Nessa página 507, a gente vai encontrar este conteúdo aí, o clima e o tempo. A Pro destacou alguns pontos importantes para a gente discutir sobre esse tema e depois é que vocês vão fazer a leitura completa do conteúdo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula é descobrir qual a diferença entre tempo e clima. São totalmente diferentes um do outro. Então, vamos descobrir aí. O tempo varia muito. Há dias quentes, frios, chuvosos, secos, com muito ou pouco vento. Quando perguntamos como está o tempo, queremos saber quais as condições atmosféricas. A gente tem ali, né, temos nos jornais, essa parte aí sobre o tempo, vai falar do tempo hoje, porque o tempo ele varia muito. Aí ele deu exemplos de como a gente pode
perceber o tempo, como o tempo pode estar naquele dia. Ele pode estar muito quente, muito frio, chuvoso, seco, né? Com muito vento, com pouco vento. Então, que eu posso entender aí com essa explicação? Que o tempo se modifica, ele não é constante, né? Aquele lugar pode ter um determinado tipo de clima, mas naquele período, naquele dia, naquela semana, naquele mês, ele está com um determinado tipo de tempo. Então, podemos perceber que o tempo ele não é constante, ele é variável. Aí aqui a Pro colocou uma imagem para vocês, né? Uma mulher aqui enfrentando um verdadeiro temporal. Necessariamente aqui não precisa ser o clima dessa cidade, é o tempo dessa cidade hoje. Então, entendemos que tempo é variável, varia, não é constante. Aí a Pro colocou aqui diversos tipos de tempo. Pode ter um tempo chuvoso, ensolarado, nevando, nublado. Tudo isso são exemplos de tempo que vocês podem visualizar aí. Quer dizer, aquele dia, hoje aqui em Petrolina está chuvoso. Amanhã já está ensolarado, não vai acontecer essa neve jamais aqui, mas poderia ser, se Petrolina fosse num ambiente onde nevasse, hoje Petrolina poderia estar nevando. E amanhã já poderia estar nublado. Então, durante a semana, eu posso me deparar com tipos de tempo diferentes. E aí vamos descobrir o que é clima. Eu já sei que o tempo vai variar, ele pode ser diferente de acordo com o dia, mas o clima. O clima é diferente do tempo porque ele é característico de uma região. Então, aquela região ali vai ter aquele determinado tipo de clima que caracteriza ela. Entendeu? Tipo, eu dei um exemplo aí para vocês aqui de um animal no Polo Norte. Qual é o clima dessa região que esse animal vive? Frio, né? É característico daquele ambiente. A fauna daquele lugar, a flora daquele lugar está intimamente ligada àquele clima. Existe uma característica que permita que aquele tipo de animal viva naquele clima, que aquele tipo de planta nasça naquele clima. Então, o clima, diferente do tempo, ele é característico de uma região. Aí a Pro trouxe aqui alguns climas que a gente pode desenvolver no planeta Terra, que a gente vai conhecer aqui, ó. Polo Norte e Polo Sul são regiões mais frias do planeta. Então, esse é o clima dessa região. Frio, né? Que a gente vai encontrar lá, o clima dele é frio. Então, aqui a gente ilustrou com animais. Aí o pinguim, como o urso polar lá do outro slide, são animais, são exemplos da fauna desse tipo de região que tem um clima frio. Os desertos são regiões muito secas, quase sem umidade. Então, o clima do deserto é sempre assim, seco e quase sem umidade. A Amazônia é uma região muito úmida e quente, aqui chove bastante, em função dessa umidade, né? Mas mesmo chovendo constantemente, não é um lugar frio, e sim um lugar quente. Então, o clima da Amazônia requer essas duas características, a questão da umidade e de ser quente. Como que a gente consegue entender e saber de tudo isso, quinto ano? Existe a meteorologia, é um nome até estranho, grande, e ela tem o quê? Qual é a função dela? É a ciência que estuda e prevê as variações temporárias do clima. Lembra que foi que a Pro disse? Existe um clima naquele lugar, mas em determinado dia pode haver isso aqui, ó, uma variação temporária. Pode acontecer alguma coisa ali naquele ambiente que vai destacar um daqueles tipos de tema ou de tempo que a Pro destacou para vocês. Então, o tempo vai ser de acordo com aquilo que está acontecendo no dia, né? A gente chama de tempo. E o clima, ele é constante, ele faz parte daquele ambiente e ele caracteriza aquele lugar. Então, depois da explicação desse conteúdo, né, que a professora pegou uns tópicos importantes para que vocês entendam qual a diferença entre o clima e o tempo, a gente precisa voltar no nosso livro, né,
de ciências. O quinto ano vai fazer uma leitura na página 507, 508 e 509 sobre esse conteúdo que a Pro explicou aqui para vocês agora. E depois da leitura, vocês vão aí para a página 510 fazer a atividade referente a clima e tempo. Então, na próxima aula, que a gente voltar com a nossa videoaula, vamos voltar com a correção da atividade aí da página 510. Então, até lá e bom estudo!